Bom dia, meus queridos. Segunda-feira, dia da série de angelologia. Vamos falando dos anjos e demônios. Já estamos na demonologia. Então, nós vamos ver hoje, passo a passo, o que levaram os anjos à queda. Meu nome é Maria Alice, sou professora de Teologia no Rio de Janeiro. Espero todos vocês no meu canal do YouTube Alice Bíscaro. Compre a sua apostila para melhor compreender o tema. É só entrar em contato comigo, é rapidinho, eu mando para o seu e-mail, você deposita na minha conta e sem nenhum tipo de burocracia. Aqui é confiança, eu confio em vocês, vocês confiam em mim. Obrigado a todos vocês. Vamos ter uma segunda-feira, um início de semana rico em saúde, rico em alegria, rico em felicidade. Apesar de todos os problemas que nós estamos passando na cidade aqui do Rio de Janeiro, na pandemia, nós temos fé, nós temos esperança. O cristão tem sempre no coração uma esperança e nós temos essa esperança que dias melhores virão. Vamos lá. Vamos ver então o que levou à queda. Subirei ao céu. Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu, lugar este reservado somente para Cristo. Nós vemos em Efésios, capítulo 1, versículo 20. Exaltarei meu trono. Satanás queria seu trono sobre todo principado, potestade e domínio, lugar este prometido somente a Cristo. Quem trabalha muito essa questão é Paulo na carta aos Efésios. Então, novamente, a citação da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 21. Então, no capítulo 1, nós vamos ver que a centralidade do tema da carta aos Efésios é esse. É a angelologia, é falar que Cristo está acima dos anjos. Me assentarei no monte da congregação. Satanás queria reinar sobre todo o povo de Deus. Privilégio esse dado somente ao Messias prometido. Nós vimos em Isaías 9, capítulo 6 e 7. Subirei acima das nuvens mais altas. Satanás queria a glória que só Deus tem, e essa só pertence ao seu Filho Cristo. Está lá em João, capítulo 17, versículo 5. Serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria o poder, a autoridade de Deus. A esta somente pertence a Deus e a seu Filho. Está lá em João, capítulo 8, versículo 58. E com isso, há o resultado, com essa soberba de querer ter o domínio, querer ter tudo que Jesus tinha, que era o único Filho de Deus, só ele poderia ter, que Deus deu ao seu único Filho unigênito, ele queria tudo que fosse de Cristo, fosse dele. E com isso, há o resultado da sua queda. Perderam sua santidade original, dos anjos, né? Isso, o resultado da queda. Se nós estamos falando dos anjos, eles vão perder a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e também na sua conduta. Nós vemos isso em Mateus, na carta aos Efésios e também em Apocalipse. Como está muito calor, a professora vai sempre tomando uma água e eu vou explicar a vocês. Eu tive um câncer, se vocês verem aqui, ó, tem uma cicatriz, ó. Eu tive um câncer tireoide, então falando resseca muito e nesse calor tá demais. Alguns deles foram lançados no inferno tártaro e acorrentados até o dia do julgamento. Tá lá na segunda carta de Pedro. Alguns estão em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Está lá em Apocalipse 12, Daniel 10, Judas 9.
A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Gênesis 3. E a criação está gemendo por causa da sua queda, tanto de Adão como também dos anjos caídos. Um dia será lançado sobre a terra, está lá em Apocalipse, e após seu julgamento será lançado no lago do fogo. Vão queimar no mármore dos infernos, com a graça de Deus. A gente vê isso em Judas, em 1ª carta aos Coríntios 6, em Mateus, na 2ª carta de Pedro, que vão falar sobre o tema. Então, a vitória é nossa, é certa, e eles vão arder no fogo do inferno, lá no lago do fogo, que está na 1ª carta aos Coríntios. A gente vê a queda dos anjos no SIC, no Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos falar um pouquinho que está no Catecismo, porque eu trabalho muito com as professoras de catequese. Então, eu espero que essa aula também seja importante para as professoras de catequistas, para que elas possam desenvolver melhor o tema com as crianças. Por trás da opção da desobediência, que é uma opção livre-arbítrio, não é isso? Dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja soberba, os faz cair na morte. A Escritura, a tradição da Igreja, vê neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Lá no SIC 392, nós vemos que a Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na opção livre. Ele sempre tem liberdade. Deus nunca tirou a liberdade. Então, eles tinham liberdade, como nós temos também a liberdade de estarmos configurados com o pecado ou configurados com Cristo. Isso é uma opção nossa. Não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar ninguém. A culpa é sua. Então, existe essa livre opção desses espíritos criados que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Quando nós temos os nossos pecados, que eu tenho muitos e todos nós temos, mas não são pecados irrevogáveis, radicais, pecados contumazes. A gente tem um pecadinho, se arrepende. O que nós fazemos? Vamos, não é isso? Fazemos o sacramento da reconciliação, comungamos, pedimos perdão a Deus e também pedimos perdão ao ofendido. Então nós temos uma trajetória de reconciliação que deve ser feita. Aqui o pecado é irrevogável, é radical, não tem volta. E nós podemos também ser assim, né? Nós podemos estar constantemente, livremente contra Deus a vida inteira. E vamos arder também lá no mármore dos infernos. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um a sua cruz. Seguindo, adquire uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus associa a sua vida pobre e de servidor. Faz com que participe de seu ministério da compaixão, da misericórdia, da cura. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem. Então, Cristo vai convidar o discípulo a levar a palavra para que todos se arrependam, todos se convertam do mal, voltem, façam conversão, voltem do mal. E voltando do mal, eu novamente me reconfiguro a Cristo Jesus. É essa a beleza da nossa igreja, a nossa igreja misericordiosa, nós temos essa oportunidade sempre com os sacramentos. E o sacramento da reconciliação é muito pouco usado pelos cristãos. Eu não sei porque o cristão tem tanto pavor do sacramento, de confessar os seus pecados. Não tenham medo, liberta. É muito bom a confissão verdadeira.
Não usar o padre como um mero psicólogo para falar mal da vida da vizinha, falar mal do pecado da irmã, do filho. Não é isso. Não é isso. A reconciliação é outra coisa. É você. É você. Não é o outro. Tem muita gente que vai ao padre para confessar o pecado do amigo. Não é isso. É o seu. Faça uma boa confissão, você vai ver que liberta, tá? E expulsam muitos demônios. E curaram muitos enfermos, ungindo com óleo. Está lá em Marcos 6. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Já foi derrotado. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós. Mateus. Quando a igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. O exorcismo solene, chamado de grande exorcismo, nós temos o grande exorcismo e o pequeno exorcismo. O batismo, nós temos o pequeno exorcismo, tá? Só pode ser praticado por um sacerdote. Então, o exorcismo só pode ser praticado por um sacerdote, com a permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência. Então, todo sacerdote exorcista, não. Ele tem que ter a permissão do bispo para tal. As regras estabelecidas para a igreja. Tem regras para ser exorcista. O exorcismo vai visar expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca. E isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Bem diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. A gente tem que saber distinguir o que é uma doença psíquica e o que é realmente uma possessão demoníaca. Então, porque senão vira tudo possessão, não é? E nós temos problemas psiquiátricos, nós sabemos disso, nós não eliminamos a ciência de forma nenhuma. Isso está lá no SIC 1673. Os evangelhos falam do tempo da solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias sem comer, em jejum, vivem com os animais e os anjos é que vão servir. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus vai rechaçar esses ataques, que vai recapitular a tentação de Adão no paraíso. Por isso, falamos que Jesus é o segundo Adão. E do deserto de Israel, o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Está em Lucas capítulo 4. Na próxima aula, nós vamos falar da classificação e o destino dos anjos. Nós já estamos terminando essa matéria. Eu acho que mais 1 ou 2 aulas nós terminamos. E aí nós vamos começar uma nova série de História das Religiões. Essa série eu dei na faculdade, na pós-graduação, e os alunos gostam muito. Muitos dos meus alunos já fizeram, né? E espero que muita gente da internet venha para o canal, que é muito bacana a gente conhecer também a fé do outro para poder dialogar. Obrigado a todos vocês e até na próxima semana.